Existe uma dor que você carrega há tanto tempo que já não consegue mais distingui-la de você mesmo? Não é um evento recente, é algo de anos atrás. Talvez da infância, talvez da adolescência. Uma ferida que não fechou. E você aprendeu a funcionar com ela, a trabalhar, a servir, a sorrir, a liderar, mas ela está lá. Às vezes aparece num conflito que escalou mais do que devia, numa reação desproporcional, numa tristeza sem nome que chega no silêncio, no padrão que se repete e que você não consegue explicar. Hoje, começa a série que talvez seja a mais corajosa de todas, porque fala do que o homem mais esconde, a dor que está por dentro. Bom dia, você está no Conexão da Manhã, eu sou o Carlos Eduardo. Hoje começa a série mais íntima que já produzimos. Porque não fala sobre o que você faz, mas sobre o que você carrega. Nas séries anteriores, formamos o guerreiro, o homem de valor, o que permanece, o que foi chamado, o que ama, o pai, o irmão. Hoje chegamos ao território que sustenta ou sabota todos os outros. A cura das feridas que o homem esconde. Bem-vindo à série O Homem Curado. Episódio 1: O homem que sangra por dentro. Preciso começar com uma verdade que esta série inteira vai aprofundar. Homens feridos ferem outros homens. O pai que nunca foi curado reproduz nos filhos o que recebeu do avô. O marido que carrega rejeição não curada vai buscá-la em toda a interação com a esposa. O líder com ferida de abandono vai sabotar todo o vínculo que começa a se aprofundar. As feridas não tratadas não ficam paradas. Elas se movem, se transmitem, se multiplicam. E a cura não é fraqueza. A cura é o ato mais corajoso que um guerreiro pode fazer. Antes de seguirmos, preciso explicar algo que vai dar a chave de leitura para toda esta série, porque nem todo homem que me ouve já refletiu sobre isso com clareza. Feridas de caráter podem ser transmitidas de geração em geração. Não por mágica, não por maldição no sentido supersticioso, mas por um padrão real e observável, que a própria Escritura descreve há milênios. Em Êxodo 20, no versículo 5, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Esse texto assusta muitos homens quando o ouvem pela primeira vez. Soa como punição divina arbitrária. Mas não é isso. O que o texto ensina em Ezequiel 18, versículo 20, esclarece com toda a clareza necessária. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Deus não pune o filho pelo pecado do pai. Cada homem responde diante de Deus pelas próprias escolhas. Então, o que Êxodo 20, versículo 5 está descrevendo é um padrão, não uma sentença. O pai ferido que nunca processou a sua dor tende a criar no filho as mesmas feridas, pela ausência, pela dureza, pelo exemplo, pelo silêncio. A criança que cresce vendo o pai reagir com raiva desproporcional aprende sem perceber que a raiva desproporcional é normal. O filho que nunca recebeu afeto aprende que afeto não se demonstra. A ferida não pula a geração por feitiço. Ela se repete porque ninguém a interrompeu. E é exatamente aqui que mora a esperança dessa série inteira
em Malaquias 4:6, o último versículo do Antigo Testamento. Promete que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. O padrão geracional pode ser quebrado. E em 2 Coríntios 5,17 garante: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você pode ser o homem em quem o ciclo para. Não porque nunca foi ferido, mas porque decidiu, com a ajuda de Deus, não repassar a ferida adiante. Guarda esse conceito com você ao longo dos próximos 7 dias. Explicação não é desculpa. Entender de onde vem o seu padrão não te isenta de responsabilidade por mudá-lo, mas te dá compaixão por você mesmo e clareza sobre o que precisa ser tratado. Essa é a diferença entre o homem que se vitimiza e o homem que se cura. A fundamentação desta série está no Salmo 147, no versículo 3. Ele sara os que têm o coração quebrantado e lhes cura as feridas. Em hebraico, quebrantado é shabar, quebrado, partido, despedaçado. E a cura é shabak, ligar, enfaixar, como se envolve uma ferida para que pare de sangrar. Deus não apenas vê a ferida, Ele a enfaixa, não a ignora, não a minimiza, não diz supera. Ele se aproxima do coração partido e o envolve com cuidado. Em Isaías 61:1, que Jesus citou em Lucas 4 como sua declaração de missão, inclui explicitamente a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Jesus veio especialmente para os quebrantados de coração, os que têm o coração partido. A missão de Jesus não era apenas salvar almas para o céu, era curar corações quebrados na terra. E o homem que carrega feridas não tratadas, geracional ou não, está exatamente no centro dessa missão. E Salmo 34:18, que todo homem ferido precisa ter gravado: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os que de espírito abatido. O que Deus criou, o universo, se aproxima do coração partido. Não de longe, perto. A ferida não afasta Deus, atrai a presença dele. Homem, as feridas internas têm 3 sintomas específicos. Eu vou nomeá-los, não para condenar, mas para que você possa reconhecê-los. O primeiro sinal: reações desproporcionais. Quando a resposta emocional é muito maior do que a situação justifica, quando uma crítica pequena provoca uma raiva intensa, quando uma rejeição leve provoca um colapso interior, quando um conflito simples escala para algo que parece questão de vida ou morte, é um sinal de ferida ativa por baixo. A situação presente ativou algo do passado que nunca foi tratado. A reação desproporcional é quase sempre uma ferida antiga sendo acordada por um gatilho novo. Segundo sinal: padrões que se repetem. O homem que sempre escolhe relacionamentos que reproduzem a dinâmica da ferida original, que sempre acaba em conflitos do mesmo tipo, que sempre sabota quando a intimidade chega num certo nível, que sempre repete com os filhos o que jurou nunca repetir, o padrão geracional que acabamos de explicar. Os padrões que se repetem sem que o homem consiga explicar por que são as marcas mais claras de feridas não tratadas.
O que não é curado se repete. Terceiro sinal: o entorpecimento emocional. É o oposto das reações intensas, mas é igualmente sintomático. O homem que não consegue chorar, que não consegue se emocionar, que desconectou do próprio interior como mecanismo de proteção contra a dor, eu não sinto nada. Não é a saudade de emoção, é a armadura que o homem construiu quando sentiu que ficou perigoso demais. Essa armadura protegeu em algum momento, mas agora impede a intimidade, impede a paternidade profunda, impede o amor de guerreiro. O homem que entorpeceu para sobreviver precisa aprender a sentir para viver. Guerreiro, essa série não é sobre fraqueza, é sobre coragem. A coragem de olhar para o que dói, inclusive o que veio de antes de você, e deixar Deus chegar lá. Primeiro, nomeia a ferida. Não em público, no papel, no diário, na oração. Qual é a dor que você carrega há mais tempo? Ela veio de você ou você recebeu de alguém que também nunca foi curado? Dar nome à ferida e à sua possível origem geracional é o primeiro ato de cura, porque o que não é nomeado não pode ser tratado. Segundo, para de minimizar. Já passou. Muita gente passou por coisas piores. Sou grato pelo que tenho. Tudo isso pode ser verdade. E a ferida ainda pode ser real. A comparação com quem sofreu mais não cancela a sua dor. Dor não é competição. O Deus que se aproxima do quebrantado de coração não pede que você prove que merece atenção. Terceiro, abre a porta para o processo. Cura de feridas profundas, especialmente as de origem geracional, raramente é instantâneo. É processo, e esse processo pode incluir oração, aconselhamento pastoral, terapia cristã, acompanhamento de um irmão de confiança. Abrir a porta é dizer: Senhor, estou disposto a percorrer esse caminho e a ser o homem em quem o ciclo para. E essa disposição já é o começo de cura. Fecha os olhos, pensa na ferida que você carrega. Não tenta resolver agora, só traz para o altar. Pai eterno, ó Deus que se aproxima dos que têm o coração partido, que enfaixa as feridas com cuidado, eu venho em nome desse homem, esse homem que talvez carregue anos de dor, que aprendeu a esconder a dor, que talvez não seja só sua, mas tenha atravessado gerações até chegar nele. Senhor, faz nele o enfaixamento da ferida. Aproxima-te, que ele sinta a tua presença exatamente aonde dói, e que ele seja o homem em que o padrão geracional para, não porque a dor não existiu, mas porque tu o curaste. Que essa série seja o começo de uma cura que vai transformar não apenas a vida dele, mas a de todos que ele toca, incluindo as gerações que ainda virão. Em nome de Jesus, que carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém, amém. 5 estrelas. Escreve nos comentários apenas: estou aqui. Se hoje você reconheceu que carrega uma ferida que precisa de cura, e compartilha com aquele homem que você sabe que sangra por dentro, mas nunca admitiu. Siga firme, deixa curar e domine o seu território. Deus te abençoe. Conexão da Manhã, um momento seu com Deus.